Cristo. Amém. Nós entrar aqui mais uma vez, agradecer a Deus primeiramente, né? Ao nosso pastor pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui, falando mais um pouquinho aqui da palavra de Deus. Eu justifiquei a MD, vou justificar de novo. Minha esposa não tem vindo, ela está se recuperando, né? Comentei com os irmãos da semana passada que ela tinha uma consulta essa semana e o médico passou, né, um medicamento para ela. Ele ainda não está 100%, ela não está 100% ainda, ficou um pouquinho zonza, né? Então deveria ficar em casa para evitar, né? Mas já está melhor, hoje ela já estava melhor. Eu acredito que essa semana ela deve poder vir ao culto, tá? Não só justificando aqui a ausência da minha digníssima esposa, que por acaso é a mais bonita aqui da igreja. E você que não acha não, CB. Não vai dar para saber não, porque ela não está aqui hoje, né? Não vai dar para saber, mas quando você a vir, você vai concordar comigo. Amém? Amém. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje eu estou finalizando a mensagem que eu comecei na semana passada, sobre conselhos de Paulo para a igreja. Eu comentei aqui que tem conselhos de Paulo para a igreja em todas as cartas. Eu estou me baseando somente na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Cada carta de Paulo, no final, na última sessão, geralmente Paulo dá conselhos práticos. Eu estou me baseando na primeira carta aos Tessalonicenses. Em outra oportunidade a gente fala das outras cartas, tá? Hoje nós vamos finalizar sobre essa carta aqui. Eu falei aqui na semana passada sobre 7 conselhos, né? Eu coloquei ali na tela, né, cada conselho que eu falei. Eu pedi a Tamires, hoje a Mariana vai estar me ajudando ali, tá bom? Eu não sei se eu apagar essa luz aqui se atrapalha a filmagem. Se atrapalha, deixa acesa, não tem problema, tá bom? Dá para apagar? Se der, é melhor para o pessoal ver. Dá para ver também? Se dá para ver, então tá ótimo, não precisa nem apagar, porque não atrapalha a filmagem, tá bom? Vamos ler no versículo 12 em diante. Eu li do 12 ao 15 na semana passada. Eu vou ler de novo do 12 em diante, só para a gente ficar contextualizado, tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu vou ler do 12 em diante, tá? Eu vou falar a partir do 15, porque eu já falei até o 15 na semana passada, mas eu vou ler aqui do 12 em diante. Se você encontrou, diga amém. Amém. Já tem a colinha ali, um pouquinho diferente da minha, mas dá para você acompanhar. Aí eu vou ler, para a gente ganhar tempo. E suplicamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e os estimeis elevadamente em amor pelo trabalho deles, e vivei em paz entre vós. Agora vos exortamos, irmãos, a admoestardes os insubmissos, a consolardes os desanimados, a sustentardes os fracos, e serdes pacientes para com todos. Cuidai para que ninguém pague a outro mal por mal, mas sempre seguir o bem, tanto entre vós quanto para com todos. Verso 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência de mal. 23 para finalizar. E o próprio Deus de paz vos santifique plenamente. E oro a Deus para que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode concordar com amém? Amém. Aleluia. Queremos adorar o teu nome, Senhor, te glorificar, te reconhecer mais uma vez, elevar a ti em oração. Senhor, muito obrigado por esta noite, por esta oportunidade, por este privilégio. Que o teu Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer, que ele vá onde eu não posso ir, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e a fé da tua igreja seja edificada em nome de Jesus. Você pode concordar com amém? Amém. Pode sentar, meu irmão, adorando o Senhor. Eu vou falar a partir do 8, eu vou só recapitular. Nós falamos aqui, nós estamos falando sobre 14 conselhos de Paulo. O primeiro que nós falamos foi: valorizem os seus líderes. Nós falamos na semana passada: valorize os seus líderes, os seus pastores. O segundo conselho foi: vivam em paz. Ter uma vida de paz é muito importante para qualquer um, principalmente se você for crente. Se você for crente, você precisa de paz, porque o teu Deus ele é chamado de príncipe da paz.
O terceiro conselho que nós falamos foi sobre advertir os insubmissos. Depois nós falamos sobre consolar os desanimados. Depois sobre amparar, sustentar, dar suporte aos fracos. Falamos sobre paciência, né? Sobre ser paciente. Precisamos, como cristãos, ser pacientes. Essa é a geração que não tem paciência, né? Nós somos a geração da impaciência, diz o psicólogo Augusto Cury. Nós somos a geração da impaciência. Não temos paciência com o cônjuge, não temos paciência com os filhos, não temos paciência com o colega de trabalho, e por aí vai. E o sétimo conselho de Paulo é: não pague o mal com o mal. Não podemos pagar o mal com o mal, porque Deus, Ele é bom. Fala comigo assim: Deus é bom. Deus é bom. Se Deus é bom, os filhos dele também têm que ser bom. Você precisa ser bom, praticar a bondade, né? Servir, amar o próximo. E hoje nós vamos falar do oitavo conselho de Paulo, aqui nesse texto, que está lá no verso de número 16. Ele diz assim: regozijai-vos sempre. Olha lá, alegrai-vos sempre. Tem alguém alegre aí nessa noite? Eu já vi que o pastor está transbordando de alegria. Aleluia. É? Tem um hino que diz assim: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. É o Luciano? Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Ele é o motivo da tua canção? Glória a Deus. Oh, glória. Então você tem alegria. Agora olha o que Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre. Irmãos, quando você vê a palavrinha sempre, né, Bruno? Fica difícil. Alegrai-vos sempre. Agora olha que interessante. O texto diz, Paulo diz assim: o Espírito Santo vai te alegrar. Está escrito assim? Vai vir alguém que Deus vai trazer para te alegrar. Deus até envia alguém para te dar a palavra de ânimo no momento difícil. Deus pode usar alguém para te dar uma palavra de motivação. Agora ele diz: alegrai-vos. Alegrai-vos. Em qualquer tradução que você pregar, em qualquer exegese que você fizer, o texto está dizendo: alegrai-vos. É você que se alegra. Olha que interessante. Ninguém vai vir te alegrar. Paulo está dizendo: alegre-se. Alegre-se você. Você é que tem que se alegrar. E para você se alegrar, você precisa ter motivo. Irmãos, e não há motivo maior do que Jesus. Oh, glória! Não há motivo maior. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, que se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se a sua expectativa está nessa terra, está nas circunstâncias, está neste mundo, não tem como você se alegrar sozinho, não tem como. Você está sempre dependendo de alguma coisa para te alegrar. Mas quando você entende que a tua expectativa está no céu e naquilo que Jesus tem para você, então você consegue se alegrar. Você consegue sorrir no meio das lutas. Agora, Paulo está falando daquela alegria passageira. Ele está falando daquela alegria que só experimenta quem tem Jesus. Alguém olha, né? Você olha para nós e fala assim: caramba, está passando um monte de problema, cheio de luta. Na casa dele a esposa está doente, o filho está doente, alguém lá está prostrado. Mas eu vejo todo dia ele passando e indo para a igreja. Todo dia ele passa e vai adorar. Irmãos, o mundo não entende isso. O mundo olha e pensa que você é louco. Lá vai o louco. Tudo do jeito que está, ele ainda vai para a igreja de novo para a igreja. Ei, você está no lugar certo. Você saiu da sua casa e veio para o lugar certo. Se tem um lugar onde você pode se alegrar, é adorando o teu Deus. É estar unido à igreja do Deus vivo e poder adorar. Paulo não está falando de uma alegria terrena. Tem aquela alegria passageira que algumas pessoas experimentam no fim de semana. Você passa naquela rua ali e você vê aquela casa de show lotada, né? As pessoas estão ali sorrindo, né? Bebendo, fumando, se alegrando, sorrindo, demonstrando alegria. Sabe, você passa e parece, né, que está todo mundo feliz, mas muita gente quando sai, vai para casa, a alegria vai embora. A alegria desaparece. Porque é uma alegria que tem data de validade, é uma alegria que passa. É uma alegria que não dura. Mas você tem alegria que dura em todos os momentos da sua vida. Você pode até chorar, mas há uma promessa da palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela
pela manhã. Ei, a noite termina, mas o dia continua, porque a Bíblia diz que para nós brilhou o sol da justiça, e esse sol é Jesus. Ei, ele brilhou para mim e para você. Você já passou do período, meu irmão, de tristeza, de prostração. Pastor, mas eu cheguei aqui, eu estou triste hoje por algum motivo. Você pode estar triste por algum motivo hoje, mas você não vai permanecer triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ei, irmão, consolo em tempos de aflição, consolo nos dias de luta. Irmãos que olham os textos de Paulo, pensa assim, esse cara é maluco, ele é doido, naufragou, foi chicoteado, foi preso, foi caluniado, foi perseguido. Tem um texto de Atos que diz que os judeus estavam jejuando para Paulo morrer. Imagina isso, fazer jejum para matar o outro. Tinha gente jejuando para que Paulo morresse. Já viu esse texto? Tinha gente jejuando para que ele morresse. Olha só que interessante. E aí ele vem e diz para nós assim: não desfaleçamos, pois, ainda que nosso homem exterior se corrompa, por dentro nós nos renovamos todos os dias. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Porque não atentamos nós nas coisas que vemos, porque elas são passageiras, mas nas que não vemos, porque elas são eternas. Paulo está dizendo: o meu foco não é a circunstância, o meu foco não é o problema, o meu foco não é a luta, o meu foco é Jesus, o meu foco é o céu. Quando você está olhando para Jesus, meu irmão, a tempestade pode até vir, o vento pode até soprar, mas Jesus está junto com você, ô glória. Então ele diz: alegre-se sempre. Tem uma alegria que vem para nós nos dias de luta, nos dias de dificuldade, consolo nos tempos de aflição. Talvez você entrou aqui nessa noite triste, abatido, abalado por algum motivo. Mas a tua fé não pode estar baseada nas circunstâncias da sua vida, nem naquilo que você perdeu. Porque na igreja de Tessalônica tinha gente triste porque tinha perdido um ente querido, alguém morreu. Eles estavam em dúvida: será que eles morreram? Morreram em Cristo ou não? Eles foram para o céu ou não? Jesus vai voltar ou não? Havia muitas dúvidas como hoje. Talvez você tenha muitas dúvidas aqui nessa noite. Mas uma coisa você pode ter certeza: Jesus, ele te ama e ele quer alegrar o teu coração nessa noite. Se você entrou aqui triste, ele quer alegrar o teu coração. Se você entrou aqui prostrado, ele te trouxe aqui para te levantar nessa noite. A gente pensa que Deus não se preocupa em como nós estamos. Você se lembra de Josué, quando Moisés tinha morrido? Deus não chega lá e diz: Josué, vambora! Não. Ele chega devagarzinho. Ele chega e encoraja Josué primeiro. Porque todos nós temos dias de choro. Você pode chorar. Não é pecado chorar. Não é pecado ficar triste. Você só não pode ficar triste o tempo todo. Porque tem pessoa também que gosta de ficar triste, né? Jesus, está repreendido. Tem gente que gosta de se apegar no passado. Não é assim? Não, em 1994 fulano morreu. Irmãos, em nome de Jesus, o crente não pode viver assim. Por quê? Porque o crente sabe que ele está em Cristo. E se você perder alguém que está em Cristo, você pode ficar tranquilo, porque você sabe onde ele está, glória a Deus. Você sabe onde essa pessoa está, então você pode alegrar, você pode adorar. Você pode se alegrar na presença do Senhor, porque você sabe que o teu Deus está no controle da tua casa, da tua família, da tua vida. Deus nos criou para viver triste. Deus nos levantou para viver feliz, viver alegre. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Sorria nessa noite. Olha para o lado aí. Olha para esse irmão bonito. Olha para ele, sorria nessa noite. Jesus morreu por você. Fala para ele, sorria hoje, porque Jesus morreu foi por você. Jesus não morreu por cadeira. Glória a Deus, aleluia. Jesus não morreu por cachorro, por pet. Não. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Então nessa noite você pode sorrir. Você pode se alegrar. É por isso que Paulo não está louco, não. Ele está dizendo, alegre-se você. Por quê que ele está dizendo isso? Porque Jesus morreu foi por você. Ele morreu foi por nós. Precisamos nos alegrar. A alegria que vem de Deus, irmãos, é sinônimo de força. É por isso que ele diz, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Glória a Jesus. Alegre-se na esperança.
Alegre-se na esperança. Jeremias ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que Jeremias viu? A situação de Jerusalém, a destruição que viria sobre ela. Deus fez ele profetizar sobre aquilo e vivenciar, ver aquilo acontecer. Ele profetizou a destruição de Jerusalém e viu a destruição acontecendo. Ele estava lá, ele viu, ele participou. Mas ele diz assim: disto me recordarei no meu coração. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que você está trazendo à tua memória nessa noite? Tem coisa boa para você trazer à memória? Tem lembrança do que Deus fez por você ontem, anteontem, no ano passado? O que foi que Deus já fez por você para você se alegrar nessa noite? Ei, pense no futuro melhor para você e para a sua casa. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é só no dia bom, não. No dia ruim, Jesus está com você. Ele está sempre conosco o tempo todo. Ele está conosco, é a promessa. E Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele está conosco para nos alegrar. Pastor, qual é o dia de se alegrar? Alegre-se hoje. O salmista diz para se alegrar: este é o dia que fez o Senhor. Por isso é que nós estamos alegres. É para se alegrar hoje, irmãos. É agora. É para você se alegrar hoje. Hoje. Você tem motivo nessa noite para se alegrar? Você tem motivo nessa noite para adorar? Eu tenho motivo, Jesus. Ele é o motivo para a gente se alegrar nessa noite. E aí Paulo dá um outro conselho, que nós conhecemos bem. Você continuando no verso 17, ele diz: orai sem cessar. A pessoa pensa que orar sem cessar, ele pensa logo na religião, né, pastor? Orar sem cessar mas eu tenho que trabalhar, pastor, eu vou orar todo dia, o dia inteiro. Não é assim? Tem pessoa, irmão, que dobra os joelhos e ora 2 horas de oração, mas passa o resto do dia pensando em bobagem. Não é assim? Não é assim? Tira lá 1 hora de oração, mas o resto do dia a mente cheia de coisa que não presta. Não é assim? Não adianta, irmão, a sua oração é inócua. Pode ser 2 horas de oração, mas o resto do dia está pensando em bobagem. Oração inócua. O orar sem cessar está falando de estar ligado com Deus o tempo todo. Você está no ônibus, você está ligado com Deus. Você está voltando no trabalho, você está ligado com Deus. Você está na faculdade, você está conectado com Deus. Você está trabalhando, você está conectado com Deus. Você está na rua caminhando, você está com o seu pensamento ligado aonde? Em Deus. Orar sem cessar, diz o apóstolo Paulo. Orar. Irmãos, quem é que não clama no tempo de dificuldade? Tem gente que só ora no tempo de dificuldade. Não é assim? Tem pessoa que só clama quando tudo está difícil, quando a coisa aperta. Mas Deus tem nos chamado para orar sem cessar. Deus tem nos chamado para um relacionamento. A oração é a única maneira que nós temos, o único meio para falar com Deus é a nossa oração. Quando você não ora, significa que você não fala com Deus. E se você não fala com Deus, você não pode esperar a resposta. Se Deus responder, Ele é Deus. E às vezes você ora e não tem resposta, ainda continua sendo Deus. Porque até o silêncio de Deus é resposta para nós, amém? Amém? Amém. O silêncio de Deus também é resposta para nós. Clamar na dificuldade. Orar para obter intimidade. Fala com Deus em pensamento, em qualquer lugar. A Bíblia diz que se você não conseguir falar, você pode gemer. Pastor, está tão difícil, eu não estou conseguindo nem falar. Não tem problema não, você pode chorar. Você pode gemer. Você pode se derramar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquela oração que você não consegue traduzir em palavras, que você não consegue expressar, está dentro de você, você quer colocar para fora, mas a luta é tanta que você não consegue orar, não tem palavra, falta palavras. Ei, Deus conhece o teu coração. Teve um dia lá no Rio que eu cheguei em casa tão mal tinha acontecido algo, eu cheguei e deitei e não consegui nem orar. Deitei e fiquei olhando para o teto do quarto, pastor. Eu estava só nesse dia, deitei, olhando para o teto e comecei só a chorar. Sabe aconteceu isso com você? Você vai orar e só chora? Não consegui ajoelhar, não consegui ficar em outra posição, fiquei deitado.
E tem gente que pensa que Deus não ouve a oração de quem está deitado, não é verdade? Não, tem que orar ajoelhado. Se não ajoelhar, Deus não ouve a oração. E eu me lembro que no dia seguinte, cheguei no culto. Quando eu cheguei no culto, Deus falou comigo direitinho, assim, audível. Você falou isso e isso comigo ontem. Desse jeito, igual uma pessoa que conversa. Você falou isso com detalhes, isso. Eu ouvi a tua oração e estou entrando com providência. Você acredita que Deus fala? Você acredita que Deus fala? Até quando você pensa que Deus não está te ouvindo, Ele está ouvindo. Até quando você pensa que Deus não sabe, Deus Ele sabe, Ele conhece. Porque a gente serve um Deus tão grande, mas parece que tem momentos que nós tratamos Deus como se Ele não fosse quem Ele é. Aquele Deus que sabe até as palavras que vão sair da sua boca antes mesmo de você pronunciá-las. Ele sabe qual é a tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Você pensa que Ele não sabe, mas Ele já sabe. Pastor, por que não acontece? Por que não veio? Por 2 motivos. Ou porque não vai vir, porque Deus não quer que seja assim. Porque não de Deus também é a resposta. A gente acha que Deus só fala se Ele der sim, quando Ele diz não. Vai bico. Deus não está nem aí para o nosso bico, irmão. Está nem aí para o teu bico, para o meu bico, não está nem aí. É verdade. Deus vai fazer aquilo que Ele tem que fazer na tua vida e na minha vida. Mas eu não estou gostando, não tem problema. Você sem gostar mesmo, mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E às vezes Ele responde. Às vezes Ele dá um sim. Aí, Gessimar, a gente se adora. Aí a gente glorifica. Aí a gente se alegra. Mas o não de Deus também é resposta. E precisamos aprender a aceitar o não de Deus. Tem coisa que é não. Tem coisa que é não. Tem coisa que você vai orar, vai clamar, e vai receber a resposta que você não gostou. Lembra de Abacuque? Até quando clamarei eu, Senhor, e tu não me escutarás? O texto não fala por quanto tempo ele clamou. Mas diz que quando Deus responde, Abacuque fica confuso. E estava perguntando sobre a situação do povo de Israel. E Deus fala assim: olha, estou levantando a Babilônia para corrigir Judá. Abacuque não entendeu nada. O Senhor vai levantar um povo pior do que nós para nos corrigir? Deus fala isso mesmo. Porque às vezes é assim. A gente está querendo resposta e Deus nos dá uma resposta que contraria tudo que nós esperávamos, mas ainda assim é a resposta de Deus. E nós temos que aceitar a vontade de Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Você pode ver que está tudo conectado. Paulo fala da oração e o 10º conselho ele diz assim: sejam gratos. Sejam gratos. Por quê? Em tudo dai graça. Irmão, ser grato por tudo. Quem é grato porque foi assaltado? Quem é grato porque perdeu o carro? Crente também é assaltado, irmão. Crente perde o carro, crente sofre acidente, empresa de crente quebra. Senhor, mas eu sou fiel, dou dízimo, dou oferta, sou fiel, mas quebrou, irmão, e daí? Já falei aqui uma vez, de vez em quando Deus vem, Ele olha assim, você montou a caixinha toda, ele vem, pisa na tua caixinha, quebra ela toda e você chora, não é assim? Mas Deus quebra as nossas caixas. Ele quebra os nossos projetos. Ele quebra as nossas vontades. Porque para Ele fazer o que Ele quer, Ele precisa fazer isso. Eita! É o que você quer sendo substituído por aquilo que Ele quer. E aí Paulo disse: a hora sem cessar, às vezes a resposta é negativa, mas tem que dar graça. Fala comigo assim: em tudo. Dá graça. Seja grato por tudo, irmão. Alguma coisa aconteceu e parece para você que deu errado, mas deu certo. Deus te livrou de alguma coisa. Deus fechou alguma porta que não ia ser boa para a tua vida espiritual, para a tua casa, para a tua família. Porque na nossa vida é Deus que fecha a porta, irmãos. A gente tem uma maneira no meio pentecostal que a porta se fecha, o Satanás fechou a porta. Irmãos, pelo menos na minha vida, pastor Jean, Satanás não fecha a porta, na minha não. Se na sua fecha, não é contigo, na minha não. Na minha, quando a porta se fecha, ainda que parece uma grande porta, eu entendo, foi Deus que fechou. Porque na minha vida e na tua vida, quem abre porta é Deus. Mas quem fecha a porta também é Deus.
Então dê graça pela porta que Ele fechou Glória nessa a Deus. noite. Obrigado, Senhor. Adore a Ele nessa noite pela porta que se fechou, porque é Ele que está no controle da sua vida. E quando Ele fecha a porta, é porque Ele tem um projeto maior para você. Oh, glória. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ei. Aleluia. Ser grato envolve adoração. Ser grato envolve adorar, não é cantar. Cantar, disse a carne canta. Louvar, a alma louva. Agora adorar, não, adorar tem que ser em espírito e verdade. Adorar é quando a carne canta, a alma louva e o espírito entra no lugar santíssimo, adora. Adoração envolve um homem por inteiro. Cantar, irmão, o Michael Jackson cantava. As pessoas saíram desmaiadas, lembra? Ele cantava, gente desmaiada. Roberto Carlos, naquela idade, canta e desmaiado, até hoje no show dele, está vendo lá, falando que a mulher desmaiada. Irmãos, a gente tem que parar de se emocionar. Não que fulano cantou quase, irmãos, emoção. Adoração não é emoção. Ei, quando você está adorando a Deus, pode ser a cara rachada cantando, você adora. Mas quando a pessoa não está adorando, está desafinada. Cantou ruim. Errou, não é assim? A gente só vê o erro, cantou ruim, só vê isso. Mas quando você está adorando, você nem consegue ver. É verdade. Porque a presença enche a casa. E aí você foca na presença, você não consegue ver mais nada, glória. Você só consegue focar no Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, seja grato. Ser grato envolve adoração, envolve reconhecer quem Deus é, envolve reconhecer aquilo que Deus fez. Envolve proclamar o nome desse Deus. Você tem proclamado o nome dele? Tem proclamado? A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você foi feito para adorar esse Deus. Você foi feito para a glória desse Deus. E aí Paulo dá mais um conselho. Ele diz assim: não apaguem o Espírito, não extingua o Espírito. A linguagem do apagar é usada porque o Espírito Santo tem uma simbologia com fogo. Só que o fogo não é o único símbolo do Espírito Santo, ele é um dos símbolos, mas ele provavelmente é o mais usado. Olha que interessante, quando ele fala sobre não apagar o Espírito, isso nos remete diretamente ao fogo. Olha que interessante, a chama do Espírito Santo está acesa onde? Em nós. Sim ou não? Sim. E quem acendeu? Quem acendeu a chama? Foi ele. Esperando, Paulo. Não. O ministro de louvor vai acender. Irmãos, esse tipo de coisa não me atrai. Sou bem sincero, comigo não funciona. Comigo não, tem gente que funciona, comigo não. Não, o pregador tem que vir para não, porque foi um pregador lá que tacou fogo, irmãos. Se tem uma outra pessoa que acende o fogo de Deus em você, é fogo estranho. Quem acende a chama em nós é Ele. Aleluia. Glória a Deus, é Ele que acende a chama. Aleluia. Nós somos comparados ao altar do holocausto do Antigo Testamento. É verdade, Senhor. Você pega lá Levíticos 6, 7, 8, 9, só você ler a analogia lá do holocausto com a nossa vida. A nossa vida é um holocausto queimando todo dia para Deus. O que era o holocausto? Era aquele tipo de sacrifício que nem o ofertante e nem o sacerdote podia comer dele. Os outros sacrifícios dividiam, o sacerdote comia uma parte. Tinha outro sacrifício que o adorador pegava uma parte, o sacrificante pegava uma parte. O holocausto não. Ele era totalmente queimado para Deus. Aquele texto que o pentecostal gosta, Levítico 6,13, Guilherme. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando fala aquele versículo, o pessoal até bate o pé, né, pastor? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora vai ver o que significa. Eu quero ver se eu bater o pé. Quando você lê o que significa, diz que ele preparou o altar, está lá, Levítico 6, 7, 8, 9, depois você lê em casa. Ele prepara o altar, está tudo certo para o sacrifício, diz o texto de Levíticos 9, que saiu um fogo de diante do Senhor e consumiu a oferta do holocausto. Quem acendeu o holocausto pela primeira vez foi Deus. Primeiro holocausto, foi Deus que acendeu. E depois, o sacerdote tinha que manter a chama acesa. Você não entendeu ainda, por isso que você não entendeu. Ainda não entendeu. Quem mantém a sua chama acesa é você. Porque na nova dispensação nós somos os sacerdotes. A Bíblia diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Você é sacerdote agora. Você é o sacerdote do reino.
Deus acende a chama, mas quem mantém a chama acesa somos nós. É por isso que Paulo diz, não apague o Espírito Santo. Paulo está dizendo que você tem o poder de manter a chama acesa, mas você também tem o poder de apagar a chama. Como é que eu apago a chama, pastor? Com as minhas atitudes, com o tipo de vida que eu levo. Ou eu mantenho a chama acesa, esse irmão, eu apago a chama. Mas quem mantém a chama acesa é você, meu irmão. Glória. Pastor, como é que eu mantenho a chama acesa? Você tem que ter vida com Deus. Você tem que adorar na tua casa. Você tem que adorar aqui na igreja. Você tem que ter uma vida que glorifica a Deus por onde você passa. Pastor, é ser perfeito? Não é ser perfeito. É ser servo de Deus. O servo de Deus erra. Sim ou não? Sim. Ele peca. Mas ele reconhece que pecou. Ele não continua andando no pecado. O crente peca, irmãos. Ele comete pecado. Mas ele não permanece no pecado, é o que João diz. Aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Ele não permanece. Ele pode até pecar, mas ele vai se levantar, vai sacudir a poeira e vai continuar, glória. Ele continua. Aleluia. Então eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Talvez você já foi crente, se afastou. Ou talvez você está aqui e está afastado. Porque caiu 1, 2, 3 vezes. Porque o ser humano só conta. Aí, quando a ponto, se for pastor, cai então, hein? A rede social bomba, né? Fulano de tal fez isso, fulano de tal, talvez o pessoal tem prazer nisso. Né? Tem prazer nesse negócio. Eu tenho uma notícia para você. Você caiu? Jesus está aqui para te levantar. Pastor, mas não foi a primeira vez. Ele te levanta de novo. Pastor, mas não foi nem a terceira. Ele te levanta de novo. O dono da igreja é Ele. O dono da obra é Ele. É Ele que manda. É Ele que faz, é Ele que refaz, é Ele que desfaz. E se Ele quiser te refazer, Ele te refaz nessa noite. Se você entregar a sua vida para Ele. Ei, não importa, não importa. O que importa é ter arrependimento. Se tem arrependimento, Ele refaz. Glória. O fogo do Espírito, ele pode ser apagado pelo pecado. Isso não significa que o Espírito Santo, tipo assim, Espírito Santo, eu peguei, o Espírito Santo foi embora. Não, irmão, o Espírito Santo não foi embora. Quando a gente peca, o que acontece é a nossa sensibilidade é que diminui. Nós é que ficamos insensíveis à presença de Deus por causa do pecado. Lembra que eu falei na semana passada? Aí vem para o culto. Culto ruim, né, pastor? Culto ruim. O culto não está ruim, eu que estou ruim. Mas eu falo que o culto está ruim, porque eu não quero reconhecer que eu preciso mudar. Então eu digo que o culto foi ruim, que o pregador foi ruim, que o pastor estava ruim, todo mundo está ruim, só eu que estou bom. Né? Está todo mundo adorando, se alegrando, e aí eu olho em volta da minha volta e vejo todo mundo adorando. Não, está todo mundo errado, eu que estou certo. Não. Está todo mundo adorando, eu é que estou mal, eu que preciso mudar. E aí Paulo continua, estou finalizando já. Ele dá um 12º conselho, ele diz assim: não desprezem as profecias. Irmãos, aqui nesse texto, quando Paulo fala de profecia, não tem profecia maior, pastor, do que a palavra. Não desprezem as profecias, não está falando de dom de profecia, está falando de palavra. O provérbio vai dizer que sem profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é bem-aventurado. Profecia, a palavra. Eu já fui em ambiente, pastor, que o camarada prega 1 hora, o pessoal fica. Aí quando o culto está terminando, alguém levanta e não tem uma revelação para entregar e pronto. Aí o culto começou. O culto começa na hora que alguém quer entregar alguma coisa, irmãos. Você está equivocado. Se a palavra não te levantar, irmão, mais ninguém levanta. É verdade. Se a palavra de Deus não te transformar, mais ninguém te transforma, irmão. Se essa palavra não mudar a tua família, a tua casa, mais ninguém vai transformar. Revelação nenhuma vai mudar a tua história. Não desprezem as profecias. Tem gente, irmão. Eu fui pregar em lugar que chega assim, vamos ouvir o pregador agora. Aí sai aqui um montão de gente, vai para a cantina. Eu já fui em lugar assim. O pastor também já foi. A pessoa vem, canta, faz um movimentinho, né? Aí passa a pregação e vai para a cantina. Despreza. Paulo está dizendo, não despreze as profecias. Não despreze a palavra e a pregação da palavra. Porque sem a palavra o povo se corrompe. É Provérbios 29, 18.
Sem palavras, Gessemar, a gente se corrompe, a gente sai da direção. É a palavra que nos mantém na direção que Deus tem para nós e para a igreja. É a palavra de Deus. E aí Paulo continua no 13º conselho, ele diz assim: examinai tudo e retende aquilo que é bom, retende o bem. Examinar aqui é discernir. Mas sabe que os crentes não discernem mais? Hoje, a maioria, não são todos. Por que a maioria não discerne mais? Porque não quer saber de Bíblia mais. Né? As pessoas querem reuniões emocionais. Eu quero chorar. Vai no psicólogo, irmão. Deita lá no divã e chora. Senta lá, conversa, chora lá, à vontade lá. Agora, e aqui, pastor? Aqui você tem que chorar, se for na presença. Não por causa de manipulação do pregador. Tem gente que chora na manipulação do pregador. Né? O cara vai lá e faz a manipulação, todo mundo chorando. O cara estudou, o cara faz meia hora de psicologia, aprende algumas técnicas. Ele vai lá e usa aquilo ali. Agora, quando a pessoa chora, porque o Espírito Santo invadiu, se manifestou no lugar, acabou, irmão. Você não consegue nem continuar o culto. Você não consegue mais nem pregar, tem que parar tudo. Você está entendendo nessa noite? Examinai tudo. Você tem que ter discernimento. Pregação, ensino. A Bíblia diz que temos que discernir o que é de Deus e o que é que não é. Temos que tomar cuidado com o YouTube. Né? YouTube, internet. Toma cuidado com o que você está assistindo lá. O que você está vendo, o que você está ouvindo. Paulo diz: examinar tudo e retende o que é bom. Devemos reter o que é bom. Também não é pegar tudo e jogar no pacote, só dizer que é tudo ruim, né? A gente olha para a igreja do vizinho e fala assim: isso tudo errado, isso aqui é errado, aquilo é errado. Não é assim? A gente é assim, julga a igreja do vizinho, fala que lá está tudo errado. Não é assim? Mas às vezes lá tem alguém que aceitou Jesus de verdade, está lá. Levantou a mão, aceitou Jesus, se converteu, não é assim? A pessoa cresce, amadurece, aprende a palavra, aí sai daquele lugar e procura um lugar, né, para aprender a palavra. Ele cresce e fala assim: não, aqui não dá para ficar aqui não, ele vai e sai. Ele se muda de endereço, porque ele percebe que ali não tem ensino, não tem pregação. Discernimento. Examinai tudo e retende aquilo que é bom. E a última coisa que Paulo diz é: abstenham-se do mal. Abstenha-se do mal aqui, de toda forma de mal. Abstenha-se de toda forma de mal, de toda aparência do mal. Crente não se parece com o mundo. Crente não se parece com o mundo. Né? Crente não tem aparência do mal. A palavra aqui, forma, aparência, está falando de aparência exterior mesmo. Tem pessoa que nem parece crente, não é verdade? Olha assim e fala assim: cara, o cara é crente, não parece não. Não é assim? Mas tem pessoa que você olha e fala: não precisa nem falar, tu sabe que é crente. É assim, não é? Tu olha e fala: caramba, aquele ali é crente, não é um crente ali. Está vindo um homem de Deus ali. Está vindo uma mulher de Deus ali. Você não precisa nem abrir a boca, alguém sabe que você é crente. Mas tem gente que nem se abrir a boca, você não fica convencido. E aí ele fala: não sou a senhora assim. Não é possível. Acontece ou não acontece, irmão? Acontece. Tu olha assim e fala: não é possível, não. E Paulo termina falando de santificação. Ele diz que devemos apresentar a Deus irrepreensíveis, espiritual e corpo. Tudo que a gente está falando aqui, isso que a gente falou de tudo aqui, é santificação, separação. Porque a gente pensa que santificação é só orar, buscar. Não, a santificação é a nossa vida toda. É o nosso cotidiano. Obrigado, Jesus. São as nossas relações. Louvado, É como a gente trata o nosso funcionário, o nosso patrão. É como a gente trata o nosso familiar, o nosso amigo. Tudo isso é santificação. Porque às vezes a espiritualidade ela pode ser algo apenas aparente. Alguém aparenta ser espiritual. A gente falou aqui na escola dominical hoje. Mas quando você percebe o que está acontecendo, você chega a fundo do que está acontecendo, já era. Você descobre a coisa já desandou. Você descobre que cada pessoa só tinha aparência de espiritual, mas não tem nada de espiritual. Não tem nada. Fica de pé. Eita! Deus não nos chamou para parecer que somos crentes. Aleluia! Ele nos chamou para ser. Oh, glória! Aleluia! E Glória a aqui eu sei que Deus! só tem crente. Oh, glória a Deus! Quem não é, o profetizo que vai ser. Quem ainda não é, vai ser. Oh, glória! Quem ainda não é, vai ser. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus e dá a oportunidade hoje.
de você entregar a sua vida para Jesus, de você ter um encontro com Jesus, de você voltar para Jesus. É hoje. É hoje. Quem sabe você quer ter um encontro, você veio aqui cooperar, veio visitar, ainda não entregou a vida, ou está afastado, você pode voltar hoje, você pode entregar a sua vida hoje. Eu vou passar para o pastor, que o pastor vai fazer aqui o final. Vem cá, pastor. Pode vir, pastor.